Plim, plim, plim. Quero começar a live hoje com esse dispositivo. Você sabe o que é esse dispositivo? Claro, Giovanni, isso é um pendrive. Outro dispositivo aqui, ó. Curso do turma 2 do tecnólogo, uma aula de tecnólogo no IFPR. Ah, mas eu tenho um outro dispositivo aqui, ó. Cinco segredos da comunicação que levaram Obama à presidência. Que legal, ó. Materiais de apoio. Daí tem aqui um outro DVD. Aí tem aqui o livro. A inteligência multifocal. Análise da construção dos pensamentos. Uma teoria revolucionária sobre o funcionamento da mente, capaz de causar um grande impacto na ciência, estimulando a formação do homem como pensador e engenheiro de ideias. Dr. Augusto Cury, olha aqui, ó, autografado. Eu estava com ele, daí sabe o que ele escreveu aqui para mim? Ele escreveu assim, ó: Giovanni, você é um poeta da vida. Você é um poeta da vida, Augusto Cury. O que isso tem a ver, Giovanni? O que é isso? Vou começar de volta com o primeiro dispositivo. Quando eu escolhi falar sobre os segredos da oratória, e aí eu criei o treinamento com o meu método de aprendiz a mago da oratória, eu resolvi colocar em prática o arquétipo do mago. O arquétipo do mago, ele é um cientista, ele é um artista. Ele pesquisa e ele cria. Então, o mago tem duas atribuições: pesquisar como cientista, fazer um estudo da ciência e de todos os conhecimentos disponíveis. Ontem, na live de ontem, eu mostrei pelo menos 7 tipos e categorias e áreas de conhecimento. E também criar, o poder de criação. Quando eu desenvolvo essas competências, e aí competência é conhecimento, habilidade e a atitude, a prática, atitude e a prática junto, eu consigo então transformar o mundo. E eu escolhi transformar o mundo através do poder da oratória, transformar pessoas, ambientes e organizações. Por isso eu disse o mundo. Esse universo, desses 3 universos, das pessoas, dos ambientes e das organizações. E eu comecei com pendrive por quê? Porque hoje eu quero falar nessa live sobre driver. Esse pendrive tem aqui dentro uma infinidade de conhecimentos. Tem uma infinidade de apresentações, de palestra, tudo aquilo que eu escrevo. Aqui tem mapa mental, aqui tem arquivos no Word, aqui tem arquivos no PowerPoint, uma infinidade mesmo. Se você abrir, está cheio de pastinhas, e essas pastinhas estão cheias de informação. Então, esse pendrive tem valor. Aqui dentro do treinamento dos segredos da liderança de Obama, também. E aqui dentro tem toda a organização da estrutura de como que Obama ele usa a comunicação de forma efetiva na sua vida, assertiva, e ele se tornou 2 vezes presidente dos Estados Unidos. Então, quando eu tenho acesso a esse material, eu tenho acesso a um conhecimento que é diferenciado e me diferencia
e me torna mais competitivo. Agora vamos lá para o objetivo dessas pistas, dessas dicas que eu dei aqui para o objetivo da aula. O nosso cérebro. O nosso cérebro. E eu peguei o pendrive porque quando eu estudo a inteligência multifocal do Dr. Augusto Cury, por isso que eu trouxe o livro do Dr. Augusto Cury, e sobre inteligência multifocal, ele mostra como que funciona a nossa mente desde a concepção de um pensamento criado dentro do nosso próprio cérebro ou através de um estímulo que veio externo. E ele mostra como que se estrutura internamente o saber. Eu recebo um conhecimento, aí o meu coração entra em atividade também e eu busco sentir as vibrações desses pensamentos. E o meu corpo processando isso, surge o que eu falei ontem também na live, que é o entendimento, que é uma característica dos seres humanos, pensar. Só que nós estamos vivendo um tempo onde os pensadores são cada vez mais raros. E isso entra também a minha proposta do projeto de aprendiz na Mago do Oratório. Você tem que aprender a pensar. Antes de eu ensinar oratório, eu trabalho identidade, eu trabalho a fundamentação, eu trabalho o contexto do mundo que nós vivemos hoje, eu trabalho as dimensões, eu trabalho a autoridade. Mas por que isso, Giovanni? Drives. Se eu pegar e passar esse pendrive para você, e você coloca ele, conecta ele num dispositivo do seu computador, você consegue tirar tudo que está aqui dentro e levar para o seu computador. Mas eu posso dizer também para você que você pode pegar um arquivo só, uma informação que está dentro do pendrive e levar para o seu computador. Diz, ó, aqui, por exemplo, eu vou lá numa gráfica que imprime arquivos e eu quero imprimir um e-book que está aqui dentro. Vamos imaginar que eu tenho um e-book aqui tem vários e-books. Mas eu vou chegar e vou dizer para ela assim, ó, tem um e-book aí que está na pasta tal ou na raiz do pendrive, no raiz é na estrutura principal do pendrive, diga assim, ó, tem um e-book aí, o nome do e-book é Os 10 Segredos que Levaram Obama à Presidência. Então, quando eu digo assim, imprimir isso, ela vai entrar no meu pendrive, vai acessar o pendrive, vai pegar esse arquivo, o programa vai para o computador dela, ela manda imprimir e ela me entrega um livro impresso. Ela teve acesso ao pendrive. Agora, eu quero fazer uma analogia com relação a isso com o computador e quero fazer uma analogia com isso com o cérebro humano, com como funciona no nosso cérebro humano. Por exemplo, eu estou aqui perto de um computador. O meu computador, a versão do Windows, vamos imaginar que ela é 2020. Ela fez uma atualização, ontem o Windows fez uma atualização. O que é uma atualização? A atualização, eu tenho uma versão do Windows que é 2015 e cada vez que a Microsoft ela faz uma atualização, ela pega tudo aquilo que existe no mercado com relação ao programa que teve erro, que teve algum procedimento que foi errado ou outra coisa. Por exemplo, o computador ele se conecta com acessórios. Você tem no seu computador ligado uma impressora, você tem o mouse, você tem uma webcam, que é uma câmera que filma, você tem um microfone, um gravador, você pode ter vários dispositivos. E o Windows, de tempo em tempo, ele atualiza internamente, o Windows é o sistema operacional. Quando você liga o seu computador, a primeira coisa que entra é o sistema operacional. Assim, o nosso cérebro também tem um sistema operacional. Então, por isso que eu estou fazendo uma analogia. O nosso cérebro, o nosso sistema operacional, o sistema reptiliano. É ele que gerencia quando eu estou piscando, respirando, os órgãos todos. Então, aquilo que funciona de forma autônoma, automática, é o sistema operacional. Então, o meu computador ele tem um sistema operacional, o meu é o Windows. Quem tem um Apple, tem um Macintosh, é um outro sistema operacional, é o iOS. Então tem lá um outro sistema operacional. Dependendo do computador que vocês têm, tem outros que tem Linux. Não quer usar o Windows, usa um sistema livre operacional, usa o Linux. Tá bom, isso é a estrutura do sistema operacional. Mas agora, quando você vai usar o Word, por exemplo, o Word é um aplicativo. Então, o PowerPoint, o Excel, os programas que você usa, da mesma forma no celular, no seu aparelho celular.
Se é um smartphone, se é um iPhone, tem aplicativos. Você quer acessar seu banco, você instala um app, você instala um aplicativo. E aí você acessa o seu banco através do aplicativo. Provavelmente você tem vários aplicativos aí. Cada vez que você aplica e coloca um aplicativo no celular ou no computador, você precisa um drive. E um drive é um pequeno programinha. Aqui eu peguei um pendrive, que é uma estrutura, um dispositivo que guarda arquivos. Mas quando eu falo de driver, é um programinha, um software, é um programa escrito de computador que reconhece, e esse programa ele reconhece o dispositivo. Então, por exemplo, se eu pegar agora, ontem eu fiz uma atualização do meu Windows. Quando eu atualizei o meu Windows, significa que o Windows pegou todas as impressoras que existem no mercado, pelo menos a grande maioria que foi colocada à disposição e que fizeram uma parceria com a Microsoft. Então, todas as impressoras que foram colocadas no mercado até ontem, provavelmente o Windows reconhece. Então, se eu vou lá agora e compro uma impressora, eu vou pegar o exemplo da HP. Eu pego uma impressora da HP e eu coloco no meu computador, provavelmente porque o meu Windows foi atualizado ontem, provavelmente o meu computador vai reconhecer a impressora. Mas se não reconhecer, vem um programinha junto com a impressora, que é um drive, vem um programinha junto com a impressora dizendo assim, ó, instala esse drive para o Windows reconhecer a sua impressora. Se for o Windows, é esse drive. Se for um Macintosh, se for um computador da Apple, é esse drive. Então tem um drive para Microsoft e tem um drive para Apple. Drive. Giovanni, o que isso tem a ver com oratória? Já vou chegar lá. O que tem a ver com comunicação? Já vou chegar lá. Então eu peguei um pendrive, eu peguei um CD, eu peguei um DVD e eu peguei aqui um curso e peguei o livro do Augusto Cury. Informações. Então, para fazer a conexão com essa impressora, eu preciso de um drive. E na nossa mente, Giovanni, como que funciona os drives? Nós temos dois, segundo a teoria da inteligência multifocal, que é uma tese de doutorado, de pós-doutorado do Dr. Augusto Cury, que é um psiquiatra, um médico psiquiátrico. Então, o que eu vou falar é científico. Quando ele diz que na nossa mente, no nosso cérebro, ele diz que nós temos dois tipos de memória. Nós temos uma memória de uso contínuo e temos uma memória de uso existencial. A memória de uso contínuo é tudo aquilo que eu estou vendo nesse exato momento. Você não está aqui, eu estou no meu home office, no meu estúdio, e eu estou olhando lá fora e eu vi que está nublado. Aí eu olho, dou uma olhada, eu vejo uma casa, estou escutando um passarinho, escutei um cachorro latindo, eu estou vendo as luzes que estão ligadas. Essas informações, o meu sistema operacional, ele está captando essas informações e ela está na memória de uso contínuo. Ele está olhando isso e não tem nada de muito relevante nisso. Então ele olha, eu olho as luzes. Não há necessidade de eu saber se as luzes do meu estúdio estão ligadas e gravar isso na minha memória de uso existencial. Eu estaria gravando no pendrive informações que não vão ser relevantes. Não há necessidade de gravar isso. Então o meu cérebro, sendo extremamente inteligente, e os computadores foram criados dessa forma, ele não grava tudo na memória existencial, ele deixa na memória de uso contínuo. Então no dia a dia eu vou pegando informação e ele vai processando e vai descartando. Mas tem algumas informações que ele entende como relevante. Então, cada situação, cada momento que eu aprendo algo que é extremamente relevante, seja através de uma experiência, de um momento, de um trauma, ou de uma informação, de um conhecimento, ele diz assim, isso é importante. E aquilo que ele diz assim, isso é importante, grava no pendrive, grava na memória de uso existencial. E algumas coisas estão gravadas desde a eternidade, quando você nasce, até o dia de hoje. Por exemplo, você é um ser humano igual eu, único. Por que você é um ser humano único?
e você não é um ser humano igual eu? Porque você tem duas características que o diferem e deixam você como um ser humano único. Uma é o seu DNA. Você veio de uma família do seu pai e da sua mãe, e o seu DNA, ele se estruturou de uma forma tal que tem uma característica em você do seu DNA única. Vem desde os seus antepassados. A segunda característica do seu DNA é que nós viemos com alguns registros dentro do DNA, dentro da nossa característica de ser humano, que já vem estruturado. Então a gente vem com o cérebro, que vai captar pensamentos, emoções, e nós temos um coração que vai captar sentimentos. Os dois, eles sentem, pensam e decidem. Tem 40 mil neurites no nosso coração, para que o nosso coração pense, sinta e decida. Quando o meu coração está em harmonia, em sintonia com o meu cérebro, eu consigo ter entendimento das coisas que eu estou explicando. Eu estou explicando algo para você agora de uma forma simples, mas extremamente complexa, para você entender. E eu peguei o exemplo do pendrive, como que a gente grava algumas coisas no nosso cérebro. Algumas coisas já vêm gravadas, por exemplo, o medo. O medo é uma das emoções básicas do cérebro. Até pouco tempo atrás, os cientistas pesquisando, eles achavam que nós tínhamos apenas 6 emoções básicas. E entre elas estava o medo. Então, o medo é um drive que já está dentro do nosso cérebro e nós viemos com o medo desde a criação. O medo está lá, é uma emoção básica. Para que o medo está lá, Giovanni? Para nos proteger. A palavra que foi dada para essa droga, que é gerada dentro do nosso cérebro, no sistema límbico, quando o alquimista cria essa droga e joga para todo o nosso corpo, para que o nosso coração sinta e o corpo sinta, é para nos proteger e para nós gastar menos energia. Então, senão você atravessaria uma rua sem ter nenhum tipo de receio, um caminhão poder passar por cima de você. Você cairia num abismo. Você teria acesso ao fogo, iria se queimar. Enfim, o medo, ele foi criado como um dispositivo, um drive, que vem junto com você. A criação já vem com esse dispositivo para nos proteger. Só que o medo natural, o medo irracional, irreal e desproporcional é um drive que foi colocado depois. Pegou esse código? Plim. Pegou esse drive? Essa informação, então, ela foi anexada depois. O medo irreal, desproporcional, ele é um drive colocado depois. A ansiedade é natural, mas a ansiedade por algo irreal, desproporcional e pelo futuro é algo que não é natural. Então, quando eu sei isso, como funciona o meu cérebro, como que o meu cérebro funciona? Com os dispositivos que já estão gravados e com aqueles dispositivos que eu fui pegando ao longo da minha jornada e colocando dentro da minha memória de uso existencial, é o que você é hoje e o que eu sou hoje. Eu e você somos frutos do DNA e das experiências que nós vivemos ao longo da nossa vida. Então, se você parar agora e perguntar quem é você, o que você está fazendo aqui, da onde você veio, para onde você vai, os drives que foram colocados na sua mente, que aí a gente chama de nome, esses drives eles têm vários nomes, crenças. Tem crenças positivas e tem crenças negativas. Então tem drives positivos que me impulsionam. Tem drives negativos que me travam. E aí começa a entrar agora o contexto da comunicação. Por que você tem medo de falar em público? Porque tem alguns drives que foram colocados em você, que quando você tem que falar em público com a sua família, com seus amigos, na roda do dia a dia, você não tem problema nenhum. Mas quando você tem que falar em público na frente do seu chefe, lá no palco, numa palestra, ativa drives negativos
e esses drives negativos travam você. Então, quando eu entendo isso, que a minha memória existencial é uma quantidade de pastas, o Dr. Augusto chama esses drives negativos de janelas killers, pastinhas assassinas, que matam a minha criatividade, que matam a minha iniciativa, que matam a minha coragem, que me tornam uma pessoa travada, medrosa, tímida, que não prospera, que não cresce. Drives. Então, quando eu aprendo a colocar drives, eu agrego à minha vida experiências negativas e positivas. Então, quando eu estou trabalhando isso, onde eu estava gravando uma aula do meu treinamento sobre isso, eu estava falando sobre os drives. Então, é muito importante drives novos, para que eu possa aprender. Então, quando eu estou falando sobre oratória, por exemplo, os segredos do Obama, no meu treinamento, nós vamos modelar Obama. Então, quem participar do meu treinamento vai ter acesso a esses drives, que é os segredos da comunicação da liderança de Obama. Então, quem participar do treinamento, nós vamos modelar. Eu vou colocar esse DVD para você assistir junto comigo e nós vamos modelar. Como que Obama entra no palco, como que Obama usa a linha do poder, como que Obama fala com uma pessoa, com 10, com 100, eu modelo. Então, quando eu tenho esse drive, é um diferencial competitivo. Quando eu leio a inteligência multifocal, que o Dr. Augusto Cury, ele autografou para mim, eu tenho um drive. Quando eu acesso esse pendrive que tem os e-book, eu tenho um diferencial competitivo. Então, quanto mais pendrive eu tenho, melhor. E tem dois tipos de drive. Eu tenho os drive que a gente chama de soft skill e tenho os drives que eu chamo de hard skill, que são as competências técnicas e as competências comportamentais. Então, por exemplo, quando você fez uma graduação, quando você fez um curso, quando você fez um treinamento, quando você fez aula, quando você leu livros, esses são conhecimentos hard skill, que é quem você é hoje pelas experiências que você viveu, pelo conteúdo do conhecimento que você tem. E as soft skills são as competências comportamentais. Como que eu lido com o medo, como que eu lido com a ansiedade, como eu lido com os autossabotadores, como que eu lido com as limitações, com as crenças, com os bloqueios. Quando eu aprendo isso, eu passo a entender como programar o meu cérebro. E eu não vou usar nenhuma das técnicas aí de programação disso, programação daquilo. Não, eu vou falar de forma bem simples. É isso. Tem um grande computador que tem drives, que tem arquivos gravados. E esses arquivos que estão na memória existencial, eles agem automaticamente como o Windows age com uma impressora que eu instalo. Então, se eu tenho uma impressora ligada no meu computador e o sistema operacional ele tem o drive da impressora, ele imprime normalmente. Agora, se eu instalo uma impressora de 2022 e o Windows é de 2020, o seu Windows é pirata, você não atualiza seu Windows e a impressora é nova, foi comprada agora, quando você conectar a impressora, você vai dizer, o meu computador não está imprimindo. Você conectou a impressora, mas o computador não imprime. Por que que o computador não imprime? Porque não tem um drive que faz a conexão entre a impressora e o computador. Como não tem um drive que faz a conexão entre a impressora e o computador, ele não vai imprimir. Mas basta você pegar um drive, conecta esse drive no computador da impressora nova, automaticamente o Windows reconhece aquela impressora e ele começa a imprimir, as folhinhas começam a ir, vai imprimir. Ah, entendi, Giovanni. Até uma criança de 12 anos entende com essa mensagem. Agora, como funciona então o pendrive, como funciona o drive para oratório? E aí no meu método eu aprendi isso. E aí como eu aprendi isso ao longo do tempo, eu estruturei dentro do meu método que não adianta eu só ensinar oratória, eu preciso ajudar as pessoas dando para elas alguns drives. Então eu coloco, o meu treinamento é um treinamento todo de drive. Eu coloco um driver, coloco mais um driver, vários drivers, faz a pessoa entender, desde o aprendiz até a opção do mago, para ele entender
o processo todo da apresentação. Quando ele entende o processo todo, com os drives que ele recebeu, que se tornam códigos, esses drives, então, que ele recebeu, capacitam ele, habilitam ele para ele naturalmente falar em público, estar de forma confortável ao falar em público. Então ele vai aprender a coragem, ele vai aprender a autoconfiança, ele vai aprender a entender como funciona o medo desproporcional, irreal e irracional, ele vai aprender sobre o medo da crítica, ele vai aprender sobre esses dispositivos e com dispositivos novos, dispositivos que ele recebe. Então, por exemplo, ele vai fazer uma apresentação de 15 minutos. Como ele tem os drives todos programados, ele recebeu os drives, ele consegue fazer uma apresentação de 15 minutos com início, com uma estrutura e com fechamento, de forma que todos entendam e ele seja reconhecido por essa competência e essa habilidade. Drives. Esse é o diferencial. Drives. E é isso que eu quis trazer hoje para você de uma forma simples, para você entender como que você conquista, como que você tem um diferencial competitivo, como que você fala confortavelmente em público com os drives certos. Se você tem os drives certos, plim, 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 tudo pode acontecer. Valeu? Hoje, de uma forma bem simples, eu quis trazer para você a importância dos drives. A memória existencial, a memória de uso contínuo e a memória de uso existencial tem drives negativos e positivos. Os drives negativos são as crenças, as limitações, os medos irreais, desproporcionais, os traumas que nos travam. Os drives positivos são os conhecimentos, o entendimento, aquilo que nos ativa, aquilo que nos impulsiona, os mantras, os códigos, os segredos revelados que nos levam para outra esfera, para outra dimensão, para outro patamar. Valeu? Plim, plim, plim. E essa era a live de hoje. Drives. Valeu? Namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Medite sobre isso durante o dia de hoje. Até amanhã. Valeu?